Eita, coisa boa é dar o pontapé inicial aqui no nosso curso de redação completaço para o TRT-12 de Santa Catarina. Um concurso muito aguardado. Nós ainda estamos na fase de pré-edital, porque o edital ainda não saiu, obviamente, né? Mas já sabemos que a nossa queridinha FCC, e falou de Fundação Carlos Chagas, falou de Prof. Rafa, falou de mago da redação, não é mesmo? Nós somos os recordistas, a nossa equipe, né? Porque não é só o mago, nós temos aí uma equipe muito grande. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí um recorde absoluto de acertos de temas. Na FCC, são 20 temas desde 2018, sendo 17 consecutivos, né? 17 acertos de temas em revisão de véspera. E não é blá 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 não, isso tudo registrado e gravado. Agora, o mais importante não é isso. Sabe o que é o mais importante? É o desempenho, os resultados de nossos alunos. Desde 2018, os melhores resultados são alunos do Prof. Rafa. Sempre temos alunos com a nota máxima ou bem próximo ali da nota máxima. E no TRT5, que foi o TRT da Bahia, nós tivemos um outro recorde, uma quantidade enorme de alunos com nota máxima. Foram 15 alunos com nota máxima e muitos, mas muitos mesmo, com uma nota superior a 90, que é uma nota excelente na FCC. Esta aula de hoje é uma aula muito especial, porque é a aula demonstrativa do nosso curso. É a primeira aula do curso e é a aula que vai para o YouTube também, para que mais pessoas possam conhecer a nossa proposta, a nossa metodologia, né? O nosso curso. Show de bola? O que nós vamos aprender neste encontro? As principais características da FCC, como estudar a redação para a FCC, isso faz toda a diferença, ainda mais na FCC que, né, praticamente 50% da nota é a redação, é o peso da redação. Vamos analisar uma redação nota máxima e depois eu vou apresentar detalhadamente, minuciosamente, o nosso cronograma do curso. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, assista até o final. Se você já é aluno do curso, também assista até o final, porque aqui também estão as regras do jogo. Total transparência, né, da nossa equipe com você. Show de bola? Meus amigos, para quem ainda não fez, nós temos diversas redes sociais nas quais nós compartilhamos muitos conteúdos de qualidade e tudo que o Prof. Rafa faz. Então tem aqui o canal do YouTube, se inscreva, deixa o seu likezão, porque isso é muito importante e, se possível, dá aquela moral. Pega o link desta aula e divulga aí nos grupos de estudos, lá no Facebook, Telegram, WhatsApp. Temos também o Telegram Prof. Rafa, no qual diariamente eu faço uma seleção de reportagens que são importantes para o repertório de uma redação, ou que pode ser, né, interessante. Tem conteúdos exclusivos, inclusive os alunos do curso possuem um link no curso lá, né, vai chegar no módulo, ele tem um link exclusivo para o Telegram de alunos, que aí nós temos lá também dicas exclusivas para os alunos e outros materiais. E temos o famoso, o charmoso Instagram, que diariamente nós colocamos também conteúdos de atualidades e de redação de filosofia e sociologia para todos os nossos alunos. Seguindo aqui, vamos então começar aqui com as características da nossa querida Fundação Carlos Chagas, né? FCC, que é uma banca muito tradicional no mundo dos concursos públicos. De fato, no que se refere à prova discursiva, é a banca mais difícil que tem. E por que é a banca mais difícil? Porque ela tem várias particularidades que os alunos precisam entender. Ela não é aquela redação do Enem ou de vestibulares, que geralmente as pessoas estão mais acostumadas, né? Só para você ter uma ideia, e ao longo do curso eu vou detalhar isso, a proposta da FCC, na maioria das vezes, é um texto motivador, e algumas outras já foram 2 ou 3, mas na maioria das vezes é um texto, mas vem carregada ali de uma proposta abstrata,
filosófica. Então o aluno ele já tem que ter a malícia de compreender essa proposta de uma forma mais rápida, para saber como que ele vai desenvolver os seus argumentos e as suas reflexões. Além disso, além de colocar uma proposta abstrata, filosófica, sociológica, a FCC também ela quer um conteúdo diferenciado. Ela quer um conteúdo crítico, um conteúdo em sintonia com o pensamento acadêmico, né? Então ela vai pesar a mão, e pesa mesmo, tá? A mão em conteúdo. Ela não quer somente um rostinho bonitinho no dia da prova. Ela quer alguém que estudou aí com a equipe mago da redação e trouxe ali um conteúdo diferenciado, tá bom? Bem, que dia que vai ser a prova? Ainda não sabemos. Por que não sabemos? Porque, como eu disse, nós estamos na fase de pré-edital. Nós ainda não temos o edital lançado. Mas, prof. Rafa, como é que você lança um curso então? Então vamos lá deixar as coisas bem transparentes, ou como diria a vovó, o pingo no i. O que acontece? Se a gente olhar para o histórico da FCC, né, os últimos concursos, ela cobrou, tanto para o cargo de analista como de técnico, o gênero dissertativo argumentativo e de interesse geral, tá? Foi assim no TJ Bahia, que a prova vai acontecer no dia 23 de julho. Eu estou gravando esta aula aqui de apresentação no dia 14 de julho. Então, o TJ Bahia ainda vai acontecer. TRT Goiás, TRT 18, a mesma coisa. Técnico e analista, gênero dissertativo argumentativo, temas, né, de interesse geral, que são os temas filosóficos e sociológicos. A mesma coisa TRT 5, que é o TRT da Bahia, que foi, né? Então, ela vem nesse histórico de cobrar um tema de interesse geral. Professor, mas se ela cobrar estudo de caso, temas específicos? Bem, para a TRT eu falaria que essa possibilidade é muito remota, mas vamos supor que a FCC cobre temas específicos para um dos cargos. Eu assumo o compromisso de atualizar o curso e colocar este conteúdo para vocês. Agora, é importante deixar as coisas bem claras. Vamos supor que dá uma louca na banca da FCC e ela não coloca a redação no edital. Aí não tem como o prof. Rafa devolver o valor, até mesmo porque o curso está montado e será disponibilizado integralmente para o aluno. Então, nesta hipótese, se não houver redação no certame, não tem como o prof. Rafa devolver o valor. O compromisso que eu assumo é que se nós tivermos, né, o gênero de estudo de caso, temas específicos, eu atualizaria o curso tranquilamente, tá bom? Assim, se tiver alguma novidade também no edital, óbvio que eu vou, né, atualizar. Mas nós vamos seguir essa tendência histórica da FCC, como eu disse aqui, nesses últimos 3 concursos que ela organizou. E como é que ela cobra a pontuação? Em algumas provas ela coloca 10 pontos, em outros 100. Mas a distribuição digamos assim, é a mesma, né? Então, quando vale 10 pontos, ela coloca 4 para conteúdo, 3 para estrutura e 3 para expressão. Quando vale 100 pontos, 40 para conteúdo, 30 para estrutura e 30 para expressão. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso melhor. Então, o que é o gênero dissertativo argumentativo? Nós vamos aprofundar isso na aula de estrutura passo a passo, que é a próxima aula do curso, que inclusive, eu já reforço aqui, é uma aula básica, essencial. O aluno tem que assistir novamente, até ter essas técnicas na ponta da língua. Por quê? A combinação, para você chegar à nota máxima ou ficar bem próximo dela, nós temos aí 3 pilares, 3 fatores. Dominar as técnicas de estrutura. Eu sempre falo isso nas mentorias de redação. Às vezes o aluno chega para mim, não, professor, o meu problema é o conteúdo, eu quero que você já vá aí para os filósofos. Eu falo, não, nós vamos ver a estrutura detalhadamente. Aí o aluno fica emburrado, isso já aconteceu várias vezes em mentoria. Aí quando eu vou corrigir a primeira correção, o aluno errou coisas de estrutura. Aí eu vou lá no áudio e falo, ó, tá vendo, eu falei que era importante, vou puxar aqui a sua orelha. Por quê? Essas técnicas, elas precisam estar na ponta da língua. O aluno não pode perder nenhum ponto em estrutura. Segundo pilar, ampliar o repertório. O que mais nós vamos ter aqui no nosso curso é repertório. De filosofia, de atualidades, de sociologia, né? Conteúdo refinado mesmo, direcionado
para FCC, para que você possa escrever sobre qualquer tema, desde aí uma invasão alienígena, né? E o terceiro pilar é treinar, tá? Só fica bom em redação quem treina. Então tem que pegar essas técnicas, este repertório e colocar em prática. E aqui no curso nós teremos aí 3 correções personalizadas. É claro, se o aluno quiser contratar mais correções, lá no nosso site temos pacotes com 3, 5, 10, mas o curso garante aí 3 correções. E o que é um assunto de interesse geral na FCC? Na maioria das vezes é uma proposta abstrata, filosófica ou sociológica, tá? Na maioria das vezes até mais filosófica. Aqui eu fiz a divisão dos pontos, né, considerando 10 pontos, 4, 3, 3. E aí tem uma coisa na banca, pessoal, que a gente precisa ter atenção. Ela coloca lá no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Mas o Prof. Rafa anotou aqui no slide que nós sempre vamos treinar daqui para frente com no mínimo 25 linhas. Então anota isso. Todas as suas redações terão no mínimo 25 e no máximo 30 linhas. Mas, Prof. Rafa, por que você está inventando moda se lá no edital fala no mínimo 20? É porque é o seguinte, é a experiência de trabalhar com concursos públicos, né, e redação especificamente há mais de 6 anos. Não tem como tirar uma nota boa com menos de 25 linhas. Por quê? Você precisa cumprir etapas. A introdução, o argumento 1, o argumento 2, a conclusão, distribuir as linhas ao longo dessas etapas e mostrar conteúdo. Como eu disse, não basta chegar lá no dia da prova e ser mais um roxinho bonitinho. Tem que ter conteúdo, é isso que a banca FCC quer ver. Show de bola? Então já anota essa dica aí, maruta. Bem, aqui nós temos, né, um exemplo de redação da FCC que eu trouxe. Vou até aqui tirar o chapéu do mago, porque já deu uma esquentada na careca do Prof. Rafa, que é uma redação nota 100 da nossa aluna Emanuele Amorim no TRT 4, tá bom? Ela tirou nota 100 no TRT 4. E nos 2 cargos, um ela tirou 100 e no outro cargo ela tirou 95. Mandou bem demais da conta. E eu trouxe este modelo aqui, e vocês ao longo do curso vão ver muitas redações nota máxima de alunos, outros modelos que eu mesmo criei, para ter uma ideia do que esses alunos fizeram, do que é necessário fazer para chegar à nota máxima. Mas esse aqui eu separei propositalmente, porque a FCC, pessoal, ela tem muitas particularidades. Uma delas é colocar a proposta por meio de diversos gêneros textuais. Como assim, Prof. Rafa? Ela pode colocar a proposta colocando uma poesia, uma crônica, um trecho de música, um trecho de entrevista, uma frase de um pensador. Existem várias formas. E este tema aqui, eu considero ele como um dos temas mais difíceis da história da FCC. Inclusive aqui no curso vai ter uma aula especial, né, que chama os 5 temas mais difíceis da história da FCC, no qual eu comento e aí eu coloco um modelo de redação lá também para vocês. E por que esse tema foi um dos mais difíceis? Primeiro porque a banca colocou uma poesia, 2 estrofes, na verdade, de um poema do poeta Ferreira Goulart. E não colocou o tema, a proposta. E ela faz isso assim, direto e reto. Então, há um nível de dificuldade, porque o aluno ele precisa compreender aquela proposta para depois saber para onde que ele vai, como que ele vai desenvolver o tema. Então, vamos lá, vamos aqui já analisar, começar a treinar mesmo essa habilidade. Então, o poema aqui é Traduzir-se, do Ferreira Goulart, não está completo, aqui são só 2 estrofes, né, que a banca colocou. E vamos agora compreender, interpretar. Uma parte de mim, ó, indivíduo, vou até escrever aqui para a gente ir marcando mesmo. Opa! Ó, o indivíduo, aí tem que pegar uma outra cor, né? Ó, o indivíduo.
é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Então aqui o poeta já está fazendo uma dicotomia entre indivíduo e coletivo. Então, em um determinado momento, eu sinto que o mundo inteiro me pertence e que eu estou no mundo inteiro. Mas em outros momentos da minha vida, da minha existência, eu sinto um vazio, fundo sem fundo, sacou? Um vazio. Vou para a segunda estrofe. Uma parte de mim, olha lá, indivíduo de novo, é multidão ao coletivo. Outra parte, estranheza, solidão. Imagina você numa festa, e aí tá lá, né, lotada, muitas pessoas nessa festa, você tá lá no sofazinho, mas você não se sente pertencente, você não queria estar ali. Por algum motivo, muitas pessoas, mas você está só. Não tem ninguém que te interesse, não tem nada que te faça ter um pertencimento àquele grupo, àquele momento. Então isso aqui. Veja, a banca FCC gosta muito dessas questões existenciais, liberdade, solidão, medo, mas sempre uma perspectiva filosófica. Olha agora o comando que ela dá para o aluno. Redige um texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual, no qual você reconhecerá e comentará a divisão pessoal, ó, indivíduo, coletivo, né? Declarada pelo poeta nesses versos, considerando ainda a hipótese de que essa divisão ocorra também em cada um de nós. Ou seja, não é algo isolado do poeta, é algo mais universal, que faz parte da vida de qualquer indivíduo, de qualquer pessoa. Pois bem, vamos ver então como que a Emanuele fez a redação. Veja só, o mais importante aqui era contemplar essa dicotomia, essa divisão, indivíduo, multidão. Uma hora eu me sinto repleto, uma hora eu me sinto vazio, só, estranho. Isso aqui tem que aparecer de alguma forma ao longo da redação. E a Emanuele foi rigorosa na estrutura, no conteúdo que a gente ensina ao longo, né, do curso. Então ela vai e chega o seguinte. Na Grécia Antiga, alusão literária, filosófica, Epicuro afirmava que a felicidade seria alcançada pelos prazeres pessoais, motivo pelo qual o ser humano deveria se contentar com uma vida simples para ser feliz. Considerando a necessidade de estabelecer esse estado de bem-estar individual, a Constituição Federal prevê direitos fundamentais ligados à felicidade, a exemplo da segurança e do lazer, corolários da dignidade humana. Então aqui, até agora, a Emanuele fez uma apresentação. Veja, ela optou por discorrer sobre felicidade, mas em algum momento aqui nos parágrafos argumentativos ela vai ter que trazer essa tensão da felicidade entre indivíduo e coletivo, para ela contemplar aquela divisão pessoal que o poeta trouxe como reflexão principal. Agora ela vai para a tese, para o posicionamento dela. Entretanto, o gozo da alegria plena não está concretizado na sociedade atual, sobretudo em razão da massificação cultural e do individualismo exacerbado, como reflexo da sociedade digital. Então aqui é a tese, é o posicionamento. Ela vai ter que cumprir isso aqui que ela prometeu nos parágrafos argumentativos. Vamos para o segundo parágrafo, primeiro argumento. De início, destaca-se que a quarta revolução industrial, que inaugurou a era digital, afeta a autodeterminação dos sujeitos. Autodeterminação aqui pode ser entendido como subjetividade, ficaria até mais contextualizado. Vamos para a fundamentação. A respeito disso, Stuart Hall, argumento de autoridade, identifica que as redes sociais prejudicam a formação das pessoas, pois a influência sobre os comportamentos dessas provoca uma massificação cultural, criando uma espécie de aldeia global. Então ela está mostrando a sociedade impactando no indivíduo. Desse modo, observa que os indivíduos da pós-modernidade reproduzem padrões de comportamento que os inserem em uma bolha formada por determinado grupo. Isso ocorre com frequência no meio digital, no qual os internautas tendem a acompanhar apenas o que lhes interessa.
Por conseguinte, cada pessoa, ou seja, o indivíduo, inserta nesse contexto, se sente parte de uma multidão. A palavra-chave lá do texto motivador, que se identifica com padrões específicos, ignorando, porém, o fato de que esse todo não é absoluto. Então, ela está mostrando aqui, na verdade, o impacto da sociedade no comportamento do indivíduo via os mecanismos digitais, né? Os meios digitais. Agora nós vamos para o terceiro parágrafo. Vamos ver o que ela fez aqui. Além disso, a indústria 4.0 revela um paradoxo do desenvolvimento digital, na medida em que também se liga ao aumento do individualismo. Ela está cumprindo a segunda parte lá da tese. A primeira foi sobre massificação, ela cumpriu no segundo parágrafo, e a segunda parte ela vai cumprir lá no terceiro parágrafo. Nesse cenário, Gilles Lipovetsky, que é um argumento de autoridade, aduz que, na hipermodernidade, os indivíduos materializam sua felicidade, associando a obtenção de bens materiais. Então, ela usa o argumento de autoridade e explica ele. Isso é muito importante. Não basta citar por citar. Tem que estar contextualizado e bem explicadinho. Assim sendo, tal qual ilustrado por Tolstói em A Morte de Ivan Illich, tirou onda uma alusão literária, a sociedade atual é marcada pela forte presença do individualismo e pela valorização do ter em detrimento do ser. Uma alusão literária muito bem aplicada também, sofisticou bastante aqui o pensamento, né? A FCC gosta demais de argumento de autoridade, de alusão literária, porque isso deixa a coisa aqui mais refinada. E olha que coisa interessante, no nosso curso nós teremos também uma aula de alusões literárias, inclusive nós lançamos um e-book com 50 alusões, tá? Aí tem 20 literárias, 15 históricas e 15 cinematográficas. Os nossos alunos aqui do curso vão ter acesso a um módulo chamado de bônus. Lá neste módulo, há diversos produtos, há diversos e-books que o aluno vai conseguir comprar com 40% de desconto. Quando eu for apresentar aqui o cronograma, vou entrar em maiores detalhes. Não por outro motivo, a Organização das Nações Unidas volta sua atenção para o tema, elaborando o ranking da felicidade, no qual o Brasil ocupa a 38ª posição. Então usou argumento de autoridade, alusão literária, exemplo concreto, e agora nós vamos aqui para a conclusão. Portanto, vê-se que, na sociedade atual, os sujeitos se encontram em condições de divisão pessoal. Olha lá, ela retoma o tema, não foi isso? Divisão pessoal lá no comando? Provocada por reflexo da era digital. Assim, de um lado, padrões comportamentais os fazem crer que são parte de um grupo. De outro, sentem-se vazios, devido à materialização da felicidade, o que uma visão epicurista prejudica, né, o alcance de uma vida feliz. Então ela traz, né, para suas reflexões as palavras-chave lá das duas estrofes e comenta, né, disserta ali, argumenta sobre essa divisão pessoal a partir da felicidade e dos mecanismos digitais. Prof. Rafa, você tinha dito aí que ia ensinar a gente a tirar uma nota máxima, assim, igual a Emanuele. É isso mesmo, vem estudar com a equipe Mago da Redação. Mas eu quero saber como que eu estudo redação. É isso mesmo, tem que estudar. Pessoal, cada vez mais a nota da redação vem fazendo uma diferença enorme na aprovação. E não é só na FCC, não. Na Sebrasp, na VUNESP, na FGV. Agora, na FCC, de fato, a redação tem um peso muito maior. Corresponde a esse 50%, né, da nota. Então tem que estudar redação como qualquer outra disciplina, como a disciplina lá né, trabalhista, do direito do trabalho, direito constitucional, língua portuguesa. Então, o que eu sugiro? Que a partir de agora, no seu planejamento aí de estudos, você vai colocar redação em 2 dias. Vamos supor, hipoteticamente, quinta e domingão. O que você vai fazer na quinta-feira? Você vai vir aqui no curso, vai lá no módulo de propostas de redação e eu vou deixar 2 arquivos e um link, tá? E aí você pode escolher o tema que você quiser para desenvolver.
Tem temas inéditos, temas já cobrados, estudos dirigidos. Vai escolher um. E aí você vai estudar este tema. Pode assistir a aula, ler o PDF, ir para a internet, procurar mais coisas. Lembrando, procurar, né, sites confiáveis. E aí compra um caderno de redação, de anotações de redação. Então vamos supor lá que você comece a estudar felicidade. Tá, o tema 1. Tudo que você encontrar de importante aqui no curso e nas suas pesquisas, vai anotando em tópicos, nada de texto, tópicos mesmo. Por quê? Isso vai fazer consolidar este conhecimento mais abstrato, filosófico, sociológico, ampliando o seu repertório e vai te ajudar na época de revisão, quando estiver chegando lá perto da prova. Esse momento leva de 1 hora e meia, depende muito de cada aluno, né, da experiência de cada aluno. 1 hora e meia. Já no segundo dia, lá no domingão, o que você vai fazer? Vai treinar a sua redação. Como se estivesse no dia da prova. Aí, lá na sua mesa, é só o texto motivador, a folha de rascunho e a folha definitiva. Fecha o quarto todo, não deixa o papagaio, o cachorro, o pai, mãe interferir e cronometra. 1 hora e meia. 1 hora e meia é o tempo ideal para você fazer a sua redação. Como é que você pode dividir aí o tempo da sua redação? Primeira etapa, 2 etapas. Primeira etapa, ler o texto motivador, marcar as palavras-chave, entender esse texto motivador, montar a tempestade de ideias e a sua redação no rascunho. Isso vai levar de 60 a 70 minutos. Depois, você vai corrigir o seu rascunho e passar limpo. Isso leva mais aí 20 a 30 minutos. Por isso que eu falo que alunos treinados conseguem bater aí 1 hora e meia. Agora, tem que treinar, não pode deixar para o último dia, para a última semana, senão vai levar ferro e vai ficar sem a vaga aí no TRT Santa Catarina. Não vai poder tomar o famoso chimarrão, né? É isso aí. Bem, agora eu vou apresentar para vocês o nosso curso de redação. A nossa proposta, a nossa metodologia, o que vocês vão encontrar aí no curso. São 18 módulos e ao todo, né, nós temos aí praticamente 30 horas. Então, se o aluno se dedicar de 2 horas e meia a 3 horas por dia, consegue tranquilamente fechar o curso em 10 dias. E nesse curso você vai ter conteúdo pra caramba, muito repertório filosófico, sociológico, de atualidades, coisa bacana mesmo, única. Estrutura passo a passo para a FCC, que é a nossa próxima aula. E ó, vou martelar na sua cabeça, é uma aula básica, fundamental. Gramática aplicada à redação com a nossa professora especialista Jaqueline Vieira e 3 correções personalizadas. No curso nós temos videoaulas bem didáticas, conteúdo bem acessível, material em PDF para você também reforçar. Os slides serão disponibilizados para você sempre ter um material de consulta, um material de apoio. E nós vamos ter diversos bônus, 2 e-books, aliás, 3 e-books gratuitos e os outros e-books que não temos como disponibilizar gratuitamente, o aluno vai poder adquirir com 40% de desconto. Daqui a pouquinho eu mostro quais são esses materiais. Deixa eu falar um catiquinho mais das nossas correções personalizadas, porque elas são topzeiras, únicas no Brasilzão. Ninguém faz igual a equipe Mago da Redação. E vou explicar por que não faz igual. Primeiro, na nossa equipe são professores experientes e qualificadíssimos, treinados diretamente por mim para corrigir na minha metodologia. Nós não contratamos estagiários e nem monitores. Nada contra estagiários e monitores, mas é concurso público, né? 1/10, uma orientação certeira faz toda a diferença. Então eu contrato as melhores pessoas, os melhores profissionais. Outra diferença, você vai ter 2 professores corretores para chamar de seu. É isso mesmo. Um professor corrige conteúdo e estrutura e o outro gramática. E são professores especialistas, mestres, doutores, pós-doutores. Isso tudo aqui na equipe do Prof. Rafa. E como é que funciona? Então você vai ter 3 redações aqui no curso. Como eu disse, pode contratar mais caso queira. Vai lá no módulo de propostas, vai escolher a que você quer nos enviar.
vai baixar a folha de redação, vai escrever de maneira manuscrita, digitalizar em PDF e vai mandar para o nosso e-mail institucional, o magodaredação@gmail.com. Vai colocar lá no assunto, redação 01, aluno do TRT 12. Isso para facilitar a identificação, né, por parte da nossa equipe de atendimento e da celeridade. Nossa equipe de atendimento vai receber essa redação, vai te dar um ok e vai falar quando que a sua redação será devolvida com a correção. Lembrando que o prazo é de 5 dias úteis. Então, não conta sábado, nem domingo, nem feriado, beleza? Dias úteis. Os dois professores vão receber e vão depois encaminhar essa correção para o seu e-mail em um arquivo PDF. Então, quando você receber esse arquivo em PDF, nele você vai ter a redação enviada para a equipe e 2 ícones. Quando você clica no primeiro ícone, você vai escutar a voz do professor de conteúdo e estrutura, falando o que você acertou, o que você errou e o que precisa melhorar. Quando você clica no segundo ícone, você escuta a voz do professor, da professora de gramática, falando, olha, essa vírgula aqui não está no lugar certo, jovem, né? Tem que colocar dessa forma. E no finalzinho do arquivo vem os critérios da banca e a nota que você tirou em cada um desses critérios. Então é uma correção muito detalhada, muito minuciosa. Por isso que a gente pede esse prazo de retorno de 5 dias úteis para a gente atender todos os alunos com qualidade. Outra observação importante, regra do jogo, a regra é clara. As 3 correções do curso, vocês precisam esgotar até 10 dias antes da prova. Depois disso, a gente não corrige em hipótese nenhuma. Por quê? Na última semana do concurso, geralmente é aquela coisa maluca. Então, a gente precisa nos organizar aqui sempre para entregar a melhor correção, com muita qualidade, para fazer a diferença na sua prova. Validade do curso, até o dia da prova. Então, até o dia da prova, vocês poderão assistir quantas vezes quiser as videoaulas. Podem baixar todos os materiais PDF. Esses materiais são de vocês, beleza? E qualquer dúvida pedagógica é só mandar para o nosso e-mail, que a nossa equipe estará ali para atender. No curso tem um fórum de dúvidas, então se tiver alguma dúvida de alguma aula, coloca lá no fórum de dúvidas, que em 24 horas nós vamos aí te responder. Agora o cronograma. Como é que está estruturado o nosso curso? A primeira aula, que é essa aula demonstrativa, apresentando o cronograma, metodologia. Depois vem a aula de estrutura passo a passo, vou falar pela 3ª vez, fundamental, tá? Dê uma olhada lá com muito carinho, porque ali tem muitas dicas preciosas. Aí nós vamos começar nas rodadas temáticas. Aqui nós vamos, na primeira rodada, apresentar diversos temas filosóficos e sociológicos. Depois vem o modo de propostas de redação, segunda rodada temática. Aí ganha um bônus, né, do e-book 25 conceitos para usar na redação e ganha mesmo. Por quê? Se o aluno for comprar lá no nosso site de maneira avulsa, paga R$ 59,00. Aqui você não vai pagar nada por isso. Está no seu curso para que você possa ter, né, o melhor material de argumentos de autoridade. Isso vai te ajudar bastante no desenvolvimento aí das suas redações. Vem a 3ª rodada temática, depois a 4ª rodada temática e mais um bônus maroto. O e-book 50 mapas mentais para usar na redação. São 26 mapas mentais de temas e 24 de autores coringas. Para que isso? Eles podem te ajudar na hora de construir a redação e principalmente na hora de revisar. Se o aluno for comprar este e-book aqui também, de maneira avulsa, pagaria R$ 61,00. A próxima aula é com a professora Jaqueline, de planejamento de texto, né, de gramática aplicada à redação. Uma aula bônus sobre análise de redações nota 100, vem mais uma aula de gramática, emprego da vírgula e regência, mais uma aula bônus, aula de alusões literárias. Lembrando que nós temos aí um e-book maravilhoso com 50 alusões para usar na redação literária, histórica e cinematográfica. O aluno terá 40% de desconto neste e-book.
mais uma aula de gramática, concordância e ortografia, mais um bônus, videoaula sobre os 5 temas mais difíceis da história da FCC, que é aquela aula que eu comentei lá no início da apresentação. Mais um módulo maroto aqui com o professor Valdir Bros, que inclusive é o diretor da nossa empresa, né, Mago da Redação, pessoa incrível, um professor brilhante, que vai analisar diversas redações com vocês. E aí vem um módulo de bônus, que são os descontos, né? Vai ter 40% de desconto neste e-book de 50 alusões para usar na redação, 40% de desconto no e-book 43 modelos de redação no estilo FCC e 40% de desconto também no e-book 10 autores coringas mais 10 modelos de redação. Depois vem mais um bônus, que são os boletins de atualidades. Este e-book a gente vende ele por R$ 21,90. R$ 21,90. Então só de e-book vocês ganham aqui R$ 120. R$ 120, né? Aí para economizar. E o último módulo, que é o módulo de revisão, que é de temas quentes, que a gente coloca faltando 15 dias. Esse módulo, só para vocês terem uma ideia, eu vendo ele à parte, quando chega ali faltando um mês para a prova. E a gente cobra R$ 75, mas aqui você não vai pagar nada, você vai ter acesso aos temas quentes. Show de bola? Então esta é a nossa proposta. É o curso mais completo desse Brasilzão, é o que mais gera resultados e aprovações. E eu tenho certeza que você estará em condições de tirar a nota máxima ou ficar bem perto dela. Prof. Rafa, Mago da Redação, eu quero adquirir esse curso agora. Clica aqui na descrição do vídeo, tem um link para você chegar lá no curso. Ou é só entrar no meu site. Coloca aí no Google, Professor Rafael Reis, né? Entra lá, vai no menu Concursos Públicos, no submenu Cursos, aí nós temos todos os cursos ativos. Só procurar lá até o TRT 12, você vai encontrar aí o nosso curso. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por assistir esta aula, deixa o likezão, compartilhe com os amigos aí nos grupos de estudos, para que a gente possa crescer cada vez mais a nossa comunidade. E ó, vamos com tudo, pode contar comigo, pode contar com a minha equipe.